Eu ainda me lembro do dia em que minha vida mudou para sempre. Foi quando ganhei R$ 400 em uma aposta de R$ 30 no UFC em 2022. Eu estava em uma casa de apostas em Barueri, São Paulo. Cercado por amigos e familiares, todos gritando e torcendo para o lutador que eu havia escolhido, a adrenalina estava no ar, e quando o resultado foi anunciado, eu não pude acreditar nos meus olhos. Eu havia ganhado, mas a euforia não durou muito, como se o destino estivesse brincando comigo. Essa vitória foi seguida por uma notícia desoladora. Fui demitido do meu emprego de escritório em Barueri. A empresa estava passando por uma reestruturação. E eu fui um dos infelizes que receberam a notícia de que não era mais necessário. A indenização foi generosa, R$ 10. Mas eu sabia que não duraria para sempre. Eu precisava encontrar uma maneira de manter o dinheiro fluindo. Eu estava sem emprego. Mas com uma quantia razoável de dinheiro na mão, eu podia ter escolhido investir em algo seguro. Mas a adrenalina da aposta ainda estava correndo nas minhas veias. E foi então que eu ouvi falar de uma aposta de golfe que parecia promissora. Eu nunca havia apostado em golfe antes. Mas algo me disse que eu deveria tentar. E foi assim que eu comecei a minha jornada em um mundo de apostas e incertezas. Eu estava prestes a descobrir que a vida é cheia de reviravolta. E que às vezes as coisas não são exatamente como parecem. Eu ainda estava sob o efeito da adrenalina da minha vitória no UFC e da demissão com uma indenização de R$ 0. Decidi não investir em um seguro. Preferindo arriscar e apostar em um jogo de golfe, a adrenalina era minha droga, e eu precisava de mais. Apostei R$ 0 no torneio de golfe em São Paulo. Foi um risco alto, mas eu estava confiante e, para minha surpresa, eu ganhei triplicando a quantia. Agora eu tinha R$ 9. A sorte estava ao meu lado, ou pelo menos era o que eu pensava enquanto comemorava minha vitória. Recebi uma oferta estranha. Alguém me abordou e perguntou se eu estava interessado em ser um falso cliente em um shopping que estava fechando em Barueri. Eles ofereceram R$ 2 para que eu fizesse compras e simulasse uma rotina de cliente para dar a impressão de que o shopping ainda estava ativo. Parecia fácil dinheiro. Mas havia algo de estranho naquela oferta. O que aconteceu a seguir foi tão estranho. Eu aceitei a oferta, sem saber que estava me metendo em uma situação muito mais complicada do que imaginava. O shopping estava fechando, mas havia algo mais por trás disso e eu estava prestes a descobrir. Aqueles R$ 2 pareciam uma fortuna, um novo começo, mas o shopping em Barueri era um labirinto de silêncio. Eu entrei, as portas se fecharam atrás de mim com um som pesado e definitivo. O ar era denso, cheirava a poeira e abandono, e minha tarefa era simular uma rotina: andar, olhar vitrines. Sentar na praça de alimentação vazia, fácil, pensei, mas não era. As luzes começaram a piscar, não todas, mas em setores. Uma área acendia, outra apagava, parecia um código, uma dança macabra. Eu caminhava, o eco dos meus passos a única companhia. De repente, um vulto na vitrine de uma loja de roupas, um manequim, parecia ter mudado de posição. Eu parei e olhei fixamente. Não. Era a mesma coisa. Minha mente, pensei, estava pregando peças. Continuei. O silêncio era opressor e cada som novo me fazia saltar. Um rangido veio do andar de cima, uma risada abafada. O shopping estava vazio, eu tinha certeza. Olhei para o teto, para as escadas rolantes paradas. Nada, apenas o silêncio que engolia tudo. Passei por uma loja de brinquedos. Um carrinho de controle remoto estava no chão. Um segundo depois, ele não estava mais lá. Eu pisquei, e ele reapareceu um pouco mais à frente. Meu coração disparou, pois isso não era cansaço nem imaginação. Algo estava muito errado. Eu não estava sozinho ali, e a sanidade sentia. Estava escorrendo pelos meus dedos, e então eu me perguntava: o que eu vi naquela noite me fez desejar nunca ter ganhado aqueles R$ 400 no UFC. A sanidade escorria, mas a curiosidade me puxava e precisava de respostas. O barulho vinha do subsolo, um rangido metálico abafado. Não era o vento, descia as escadas de serviço,
Cada degrau um aviso, o cheiro de mofo era sufocante lá embaixo. Uma porta de metal enferrujada estava entreaberta e uma luz fraca piscava lá dentro. Eu empurrei e a porta rangeu. O que eu vi não eram fantasmas, mas um galpão improvisado, caixas e mais caixas empilhadas até o teto revelavam mercadoria falsificada, roupas, eletrônicos, tudo com etiquetas de grifes famosas. Era uma operação gigantesca. Escondida bem debaixo do nariz de Barueri, aquelas luzes piscando, o movimento nas lojas vazias, não era assombração, eram os funcionários da quadrilha. Usando os andares de cima para despistar, para testar a segurança, ou talvez para me manter ocupado, eu era a cobaia, o fantasma que eles pagavam para assustar a si mesmo. O shopping não estava fechando, estava sendo usado, pois era um esquema de lavagem de dinheiro, de armazenamento ilegal. Os R$ 4.000 que eu ganhei eram migalhas, eu era uma peça descartável. De repente ouvi vozes. Eles estavam voltando, meu coração disparou. Eu tinha que sair dali e subir as escadas correndo, o suor escorrendo. Eu não era mais um cliente, mas uma testemunha. Consegui sair pelos fundos, entre o matagal, liguei para a polícia, a voz embargada de medo e adrenalina, e contei tudo, sem pular detalhes: a aposta, a demissão, o golfe. O shopping, minha história, à primeira vista, parecia loucura, mas eles investigaram. A operação foi desmantelada, prenderam os líderes, encontraram a mercadoria. Fui chamado para depor várias vezes, e minha vida virou um inferno de burocracia. Mas era melhor que o inferno que eu criei para mim mesmo. A verdade me libertou. Porém, também me jogou no chão. Percebi que o vício em apostas me cegou. A busca pelo dinheiro fácil me levou a um lugar sombrio, onde quase perdi a cabeça, a liberdade. Eu era um viciado. Em negação, aquela experiência no shopping foi meu fundo do poço. Depois de tudo, procurei ajuda, terapia, grupos de apoio, lutei para me reerguer, conseguindo um emprego simples. Longe de computadores e telas de apostas, aprendi, assim, a valorizar o suor do trabalho honesto. As cicatrizes ficaram, sim. Mas a lição foi ainda maior. Eu não era mais o Zé Ninguém atrás de uma aposta, e sim um sobrevivente. E você, o que faria no lugar dele? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia. Não fique de fora.